Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação, nesta segunda-feira, dia 9 de maio de 2016, o ano voando, passando muito rápido. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, um programa que todos aqui da bancada estão contentes, porque o Santos, o glorioso alvinegro praiano, conquista o seu 22º título paulista. O maior campeão após a profissionalização do futebol, porque o Campeonato Paulista foi profissionalizado em 1935, 34, 35. Esta era do profissionalismo, tirando o era amador, que com a era amador o Corinthians é o maior campeão. Mas no profissional o Santos é o maior vencedor dos Campeonatos Paulistas. Ontem Ricardo de Oliveira sendo decisivo na Vila Belmiro, um jogão. O Audax valorizou muito a vitória do Santos, né? E hoje a bancada é santista, então estamos todos contentes. É o Miguel Escandon, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eduardo Filete. Muito obrigado por estarmos nessa bancada junto com um grande amigo e grande defensor do meio ambiente, meu amigo Nelson. É um prazer muito grande estar aqui, viu? O Nelson que veio com a camisa do Santos aqui no TV Com, nessa tarde de segunda-feira, você que também vai assistir a reprise às 11 horas ou à meia-noite e meia, na madrugada de terça-feira, no nosso... Boa tarde, bom dia, boa noite e bom dia, né? Nelson, muito prazer em ter você novamente no programa. O Nelson, que é ecologista e também comentarista do Ação e Reação. Boa tarde, Filete, boa tarde, Escandon, é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa bancada, sempre, né? Boa tarde ao telespectador do programa Ação e Reação. Hoje eu vim com a camisa do Santos em homenagem ao time da cidade, né? Um dos 3 times da cidade, o principal time da cidade. E resolvi vir aqui com a camiseta para estar homenageando a diretoria do Santos Futebol Clube, na pessoa do presidente Modesto Roma, pelo excelente trabalho que tem realizado durante a sua gestão, ao time de futebol, que só perdeu uma vez em todo o campeonato, então um título mais do que merecido por tudo que foi feito, né? O esforço do time, o do Dorival Júnior, que também fez um grande trabalho, né? Enfim, estão todos de parabéns, assim como você mesmo Temos disse. imagens de vestiário, se ela quiser passar daqui a pouquinho aí as imagens. Realmente o Audax valorizou muito, né? Infelizmente, acho que por falta de um profissionalismo maior, o Bandeirinha anulou um gol legítimo do Santos Futebol Clube, o que também me causou, e acho que há milhares e milhares de pessoas em todo o país que torcem pelo Santos uma certa espécie em relação à qualidade da arbitragem. O juiz, né? Foi muito bem, ele foi muito bem, é um juiz assim, que ele marca a falta em cima, não deixa entrar médico, ele como professor de educação física, ele não deixa entrar médico, ele manda segurar, fala, levanta aí rapaz, não foi nada, tal. Ele conhece de lesão o juiz, mas ele falhou naquele gol, aquilo foi um gol legítimo, não, ele estava acho que uns 3... Mas foi o Bandeirinha, né? A Bandeirinha, mas o árbitro, a culpa vai para o árbitro, sim, né? Ele acabou confirmando o erro, né? Um erro. Enfim, assim como no outro jogo, não marcaram 2 pênaltis também para o Santos, no jogo lá em Osasco, mas acho que o Audax está de parabéns, é um time que toca bem a bola, o Ricardo Diniz trabalhou muito bem essa equipe, é uma equipe que já joga 4 anos juntos, e realmente valorizou muito o título do Santos, o Audax ontem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha aí imagens do início do jogo, né? Com presença do presidente Reinaldo da Federação Paulista, eu tive o prazer de recebê-lo na porta, né? Então aí o Santos, o time do Audax foi aplaudido, quando foi receber a medalha de vice-campeão, foi aplaudido, né? Aí os Ricardo de Oliveira, imagem do jogo, né? Imagem do jogo, o Audax chutando de longe, com a sua característica, arriscando, né? E a estratégia que o Dorival Júnior teve nesse jogo foi muito importante, levando isso em consideração. Aí o Gabigol devia ter cruzado para o Ricardo de Oliveira, mas ele foi meio fominha. Aí a bola na trave, bateu na trave. O Tchê, né? Tchê. Bola na trave. Aí uma outra tentativa do Audax que passou perto. Você achou que o Dorival fez uma estratégia boa no jogo? Ele perdeu logo o Lucas Lima no começo, né? Então isso modificou todo o panorama do jogo, né? Exatamente. Mas o Audax marca na saída de bola, né? E o Ricardo Oliveira também tinha problemas, né? Parece que não... Tinha problema, não estava muito bem também no jogo, né? Então, acho que é uma questão de... Então, acho que foi acertado. Você falou, fazendo a narrativa do que estávamos vendo, agora a fominha de bola.
Então, para quem não entende, fominha de bola é aquele que fica com a bola e ele quer mesmo ele fazer tudo. É porque ele recuou pro goleiro ali, na verdade. Mas a expressão é bom que se entenda. Tem espectadores que não estão familiarizados com esse termo que você colocou. Eu estou apenas fazendo a interlocução entre aquilo que você fala e aquilo que é compreendido lá. Escandon, semana passada foi noticiado em alguns jornais aqui da Baixada, Jornal Tribuna, Diário do Litoral, enfim, 900 animais em espera de doação nos centros de zoonoses, né? É uma notícia que, de uma certa maneira, alarmou os protetores, os ecologistas, 900 animais à espera de novos donos, né? E a questão da posse responsável que não está sendo cumprida na sua totalidade, ou seja, muita gente soltando animais na rua, e aquela coisa, você doa um e chegam 4, 5, né? E eu queria saber sua opinião sobre esse abandono de animais exagerado aqui no litoral, né? Então, esse tema é um tema bastante polêmico, uma vez que nós estamos vendo em todo lugar que nós estamos transitando, nós estamos vendo o volume de animais fazendo companhia aos adultos, né? Aos seres humanos, sejam crianças, senhoras, moças. Então, hoje o animal está sendo o companheiro que antigamente era um outro ser humano, né? Então, o animal está sendo substituto para os seres humanos. Isso, para mim, tem uma outra conotação. Mas, explicando, ou pelo menos fazendo... Você não concorda com isso, ou você acha que o mundo está muito frio? Não, eu acho que está havendo um distanciamento entre as pessoas e uma cobrança da companhia. Isso. Né? E o que ocorre? Nisso, o animal, na verdade, ele é solícito, ele é inferior, ele depende do ser humano, do dono. Então, o dono acha que é o fiel, porque essa relação fica sendo uma relação que teria que ser com o ser humano, né? E o animal, por sua vez, também ele se identifica com o ser humano e não se identifica mais com outro animal. Então, o que eu estou vendo é uma alteração de comportamento humano, né? Mas, Escandão, só uma pergunta, o WhatsApp também, né? Ele une você de pessoas que estão distantes e afasta de você das pessoas que estão perto, né? Outro dia eu fui comer numa pizzaria, num restaurante, tinha uma família com, acho que era um pai, mãe, uma família bonita, né? Com filhos pequenos, todo mundo no computador, no WhatsApp, né? No WhatsApp, Facebook, devia estar... Quer dizer, ele desune, de uma certa maneira, as pessoas que estão perto e une as pessoas que estão longe. Aquele amigo seu dos Estados Unidos, que você consegue se comunicar com ele quase que instantaneamente, né? Quase que imediatamente, desculpa. Você, então, de uma certa maneira, ele une as pessoas que estão longe e desune as pessoas que estão perto, né? Há uma expressão de São Paulo, típica, que diz assim: São Paulo une os inimigos e afastam os amigos. Então, usando esse conceito, na verdade, essa relação que você está falando sobre esse veículo, o WhatsApp, que está sendo um universo polêmico, né? Quem perde todas as relações humanas, porque a relação virtual é muito empírica, é muito fumaça na realidade. Porque quando você convive com uma pessoa tete a tete, você vai começar a ver uma série de defeitos ou uma série de identificações com as pessoas que você no virtual. Então, o que as pessoas? Elas mergulham no virtual porque somente no virtual ele tem uma velocidade, uma identificação. E as relações humanas no mundo está havendo dentro da minha concepção de andamento de uma sociedade, né? Esse novo relações virtuais está fazendo com que tudo se perca nas interpessoais. E volto isso para o animal, que a pessoa se identifica com o animal e o animal se identifica com o dono. E nisso tudo, as relações com os seres humanos está havendo uma perda muito grande de você conhecer pessoas. Há um risco, sim, mas nós temos que estudar a nossa caminhada na sociedade. Eu vejo isso, e para completar o que você falou do abandono de animais, eu acho de extrema maldade uma pessoa ter um animal e abandonar quando esse animal já está com as deficiências do organismo perdendo. Então, o que faz? Certos donos abandonam e isso fica a cargo de quem? De sociedades protetoras ou do próprio governo municipal, enfim.
Isto é muito triste, eu acho isso uma decadência social. Eu vejo dessa maneira, viu, Filete? Nelson, essa questão de 900 animais à espera de um dono aqui na Baixada Santista? Olha, Filete, Scandon, telespectador, eu achei muito interessante o viés que o Scandon colocou na relação entre o homem e o animal, né? Achei muito interessante, porque, na verdade, praticamente, né, Scandon, foi uma análise psicológica do relacionamento psicossocial entre os seres que habitam aqui as cidades, né? Porque estamos falando mais de animais domésticos, né? Por um lado, eu concordo com o Scandon, porque essas alterações de padrão de comportamento, elas podem implicar num processo que possa desencadear afastamento de convívio entre as pessoas, né? De uma certa forma, transferindo ao animal essa relação. Então, isso não é saudável. Eu acho que é importante, eu acho que é fundamental a interação com os animais, eu acho que eles são muito úteis para nós, seres humanos, e nos ensinam muito, inclusive, né? Transferem uma energia muito positiva nesse relacionamento, mas ele não pode ser um relacionamento desequilibrado do ponto de vista de que não podemos transferir a relação de humano para humano para com o animal. E nem da mesma forma influir exageradamente a ponto de tirar do animal a sua característica própria em relação ao relacionamento entre os outros demais animais. Então achei esse viés do Scandon muito positivo, eu acho que ele tem que ser sim pensado, analisado. Agora, em relação à quantidade de animais que a gente tem visto aí, segundo as notícias que você colocou, não só em Santos, mas em toda a região da Baixada, voltamos a dois pontos que essa questão nos remete. Primeiro, a falta, que eu sempre coloco aqui em vários níveis, a falta de educação ambiental e educação no sentido do relacionamento entre o homem e o animal na sociedade. Segundo, a responsabilidade pública, né, quanto a esses animais abandonados. Porque muitas prefeituras, eu não vou nem designar uma ou outra, mas muitas prefeituras acham que isso não é importante a ser desenvolvida uma política pública nesse sentido para com os animais. É uma coisa de segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E eu não vejo dessa forma, porque hoje os animais domésticos eles fazem parte da vida das famílias, fazem parte do cotidiano da cidade. Então uma política pública em relação a isso é emergente, é necessária e cotidiana. A gente não pode deixar que isso aconteça, animais abandonados pela cidade. De outra forma, tem custo, esse custo tem que ser absorvido, porque nós, seres humanos, somos os responsáveis por essas disparidades que vêm ocorrendo em relação aos animais domésticos e a quantidade abusiva jogada nas ruas, a irresponsabilidade não só do poder público, mas das pessoas efetivamente. O ser humano tem responsabilidade sobre isso, então nós temos que acolhê-los, né, da melhor forma possível. Mandar um abraço para o Mário Flamenguista. O WhatsApp já está funcionando aqui, mas a gente vai ler só no intervalo, né? Então quem quiser, ligue passa um WhatsApp, alguma dúvida, alguma reclamação, uma crítica, 981-598868, daqui a pouco na tela. Bom, funcionários da Fundação Casa da Baixada Santista entram em greve. Funcionários da Fundação Casa da Cidade da Baixada Santista entraram em greve nesse sábado. Já entraram em greve. Funcionários de 8 unidades pedem aumento salarial, pedem mais segurança nos locais de trabalho. E pode deixar aí, ó, o pessoal pedindo... No Guarujá, no litoral de São Paulo, né, onde que a Fundação Casa é bem no comecinho ali, quando a gente sai da balsa, né, eles fizeram uma manifestação com faixas e cartazes. As outras unidades ficam em Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Itaém, Peruíbe e Mongaguá. De acordo com o sindicato, os trabalhadores pedem um aumento de 42,64%, né? A Fundação Casa, que faz um trabalho aí com jovens, né? Scandon, a sua opinião aí sobre essa greve na Fundação Casa, essa questão toda aí? Eu tenho assim a seguinte opinião com relação a reivindicações. As pessoas precisam ter maior poder aquisitivo para ter acesso àqueles bens ou aquele material que ele precisa.
Só que tem uma coisa, existe uma relação complexa chamada oferta e procura, na medida em que existe muita procura pelo tomate, e o que acontece? O tomate aumenta de preço. Só que os valores assalariados, o pessoal que tem salário, ele nunca vai acompanhar aqueles valores da inflação. Então o que eu vejo é um conflito sempre de valores, né? Sempre haverá um atrito e cada vez maior, porque o caos econômico ele está embasado na oferta e procura. Há pouca oferta, aumenta-se o valor e aí cria-se o caos. Quem pode, aumenta. Quem não pode, tem que se sujeitar. Então, eu fico triste cada vez que eu vejo uma greve. Quem perde com a greve? População. Então, na realidade, quem é a população? Eu sou população. Eu faço parte da sociedade. Então, eu vejo que é uma perda de tudo. Então, sempre que há uma greve, eu fico muito triste porque é uma perda muito grande de todos. Só que todos no sentido assalariados. Mas tem os que se beneficiam desse caos social, né? Porque são os privilegiados que podem aumentar ou ter benefício dessas ações. Então, sempre tem alguém tendo vantagem, tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Então, é assim que eu vejo a greve. Lembrar, Nelson, que além de reivindicar os 42,64%, eles reivindicam mais segurança e mais condições de trabalho. Lembrando que a Fundação Casa é a antiga FEBEM. Não, sem dúvida. Essas questões, elas advêm de gestões anteriores, não é uma coisa de agora, né? As defasagens salariais, elas são construídas ao longo do tempo. Porque eu qualifico isso que, infelizmente, nessas últimas décadas, os governos, de uma certa forma, não trataram essa questão com o funcionalismo, de uma maneira geral, de uma forma transparente. Porque se você apresenta uma planilha onde o orçamento está sendo aplicado, né, de uma forma correta, transparente, com as partes numa mesa, com certeza, em algum momento, vai chegar alguma solução, né? Porque hoje, em greve hoje, a gente entende a necessidade dos trabalhadores. Eu, mais do que nunca, como sindicalista, defendo essas necessidades sejam cumpridas, como o Scandon colocou, mas, por outro lado, nós temos que reivindicar, entendendo a conjuntura nacional, né, o que está acontecendo no país, né, mas reivindicando transparência, como disse anteriormente. Essas relações, elas têm que ser mais transparentes, porque o que acontece? Você tem gestores que não aplicam o dinheiro público com qualidade, e nós temos aqui exemplos na nossa região de gestões ruins, mas se a gente não levar em consideração, se o gestor público de plantão, seja ele de qual, governo municipal, estadual, federal, não tiver essa relação direta, olho no olho, na ponta do lápis, né, com o trabalhador, demonstrando para ele o que pode e o que não pode, de forma clara, objetiva, sem maniqueísmo, né, como a gente tem visto no país ao longo de tantas décadas, as coisas poderiam fluir melhor, né, nessa relação capital-trabalho. Mas, infelizmente, acontece tanta coisa absurda no Brasil e a gente não tem como explicar caso por caso, porque é muita coisa que acontece hoje na nossa região aqui, várias greves, São Vicente, Cubatão, enfim, uma série de problemas que dificultam. Se a gente não está lá no local, né, junto ao gestor, entendendo o que está acontecendo dentro da máquina, fica difícil ter uma opinião técnica a respeito do porquê pode ou não pode dar aquele percentual. Que falta elementos técnicos sobre o orçamento municipal e aonde o dinheiro está sendo desenvolvido, a prioridade do governo. Todas essas relações, a gente precisa entender melhor para poder saber quem é que está falhando, né? E lembrando que a Baixada Santista começa essa semana com 3 promessas de greve, né? Funcionários da Cursan de Cubatão, Codesave de São Vicente e Potencial devem paralisar os serviços para protestar. Essa é uma notícia que chega agora também, a Baixada Santista com uma promessa de 3 greves, né? Aí o Sintracomos também, greves. É complicado, né? Cursan, Cubatão toda hora está em greve. A Codesave também, e a Potencial também. E o prefeito Billy veio a público outro dia, né? Chamou os pré-candidatos a vereadores
parece que 3 pré-candidatos não foram, que é o Luciano Batista, o candidato do Márcio França e o Davi Morgado, 3 não foram, e o Billy reuniu com 7 candidatos, possíveis pré-candidatos ou pré-candidatos a prefeito de São Vicente, para dizer que 57% dos IPTUs, né, não estão sendo pagos, né? Então, de cada 10 cada mês, só 4 mais ou menos estão sendo pagos e que isso dificulta a administração, né? E disse que não adianta as pessoas ficarem dizendo para diminuir os cargos comissionados que ele já diminuiu, né? Então a gente aqui na TV Com sempre fala, né? Como São Vicente tem 500 comissionados e tal, a gente entende que não é só isso, mas tem que começar cortando a gordura lá em cima também, né? Mas o Billy já falou que diminuiu de 500 para 296, né? Prefeito Billy que reuniu aí, né? Mas o Luciano Batista, o candidato do prefeito, candidato do prefeito, e também o Davi Morgado não compareceram, 7 outros prefeituráveis compareceram, e ele explicou que a prefeitura tem um déficit, né, em São Vicente, que vive muito do IPTU, do ISS e também da verba que volta através dos licenciamentos de veículos do IPVA, né? E hoje em dia, com 57% das pessoas não pagando, segundo o prefeito, fica difícil de ele administrar a máquina vicentina. Escandão, essa questão aí do Billy querer reunir com os possíveis candidatos a prefeito. Então, a TV Com chega a São Vicente, uma cidade que eu tenho uma quantidade imensa de amigos, de pessoas que pensam parecido conosco no sentido de sociedade, comportamentos. Eu vejo com muita tristeza São Vicente no abandono de uma série de situações. Uma delas é o lixo, não é? Que eu vejo que o poder público ele tem o dever de fazer isso, perfeito. Mas como morador de São Vicente, o que eu poderia fazer? No mínimo colaborar para não aumentar o drama que está acontecendo com relação ao lixo de São Vicente. Então, na verdade, o lixo em São Vicente tem participação, grande parte da população, que não tem a postura numa sociedade de cuidar. Mas o poder público não está recolhendo. Sim, mas isso não faz com que ele se ausente da culpa dele de colaborar para fazer o aumento do lixo e comportamento. Que o poder público seja culpado, não vou entrar nisso, porque está bem claro isso, mas o que eu acho é a postura. Eu, como cidadão que estou vendo televisão, o que eu poderia fazer pela minha cidade? No mínimo, amar a cidade a ponto de respeitá-la, no mínimo. É isso que eu penso como cidadão. Nelson Rodrigues, essa questão da reunião, você que já foi candidato a prefeito de Santos também, essa reunião que o Billy fez com pré-candidatos, né? Os 10 pré-candidatos, possíveis pré-candidatos de São Vicente, e só 7 compareceram, e ele foi explicar que a cidade não tem arrecadação para pagar todos os seus gastos. Olha, é a primeira vez que eu vejo o Billy, prefeito de São Vicente, tomar uma atitude que eu pessoalmente acho corretíssima, né? Corretíssima. E digo mais, eu acho que ele deveria ter feito isso há mais tempo, que na medida que você traz, como eu estava falando inclusive no assunto anterior, quando se falava das greves, né? Na medida que você traz o quanto que é o orçamento da cidade, aonde ele está sendo aplicado, onde está havendo déficit orçamentário, traz com clareza, transparência para ser discutido com a cidade, você, primeiro, do meu ponto de vista, você não está fazendo mais nada do que a sua obrigação, como gestor público, mas uma obrigação que já poderia ter sido feita há muito tempo atrás, para evitar o desgaste na relação dos gestores, né, do prefeito e com a cidade, e contemplando, inclusive, aquilo que o Escandor falou e muito bem, da responsabilidade individual de cada cidadão no meio em que vive, né? No meio social, no meio ambiente que vive, porque a questão do lixo é uma questão ambiental importantíssima, né? Mas eu acho que o Billy acertou, Filete, Escandon. E aqueles que não foram, eu acho que perderam. Perderam porque deveriam estar lá discutindo com o gestor o porquê que está acontecendo isso, identificar isso, para poder colaborar com a cidade. Porque seria, inclusive, uma oportunidade, né, Nelson? Oportunidade perdida. Ele perdeu
Para sempre, né? O fato dele não estar lá. Então, aqueles que não foram perderam a oportunidade de se colocar como aquele que tem vontade de resolver o problema da cidade. E não apenas fazer política no sentido de criticar a administração. A gente deve criticar sim, tá certo? Mas deve apontar soluções e deve discutir os problemas, demonstrando à população que a gente quer resolver o problema da cidade. Não apenas fazer política por política ou poder pelo poder, como a gente tem visto aí a nível nacional, né? Quem perde é a população, mas a população tem que colaborar. Lembrar que o candidato que não foi é o apoiado pelo Márcio França, o Pedro Gouveia, o Luciano Batista e o Davi Mendonça. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com muito mais notícias da região. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Boa tarde, estamos de volta com o segundo bloco do Ação e Reação, nessa segunda-feira, dia 9 de maio de 2016. Hoje com o presidente do Amigos da Água, Miguel Escandon, e com o ecologista e comentarista Nelson Rodrigues. Fala dos apoiadores, né? Um abraço para o pessoal da família Ozan, né? Ozan, 500 mil pessoas na Baixada Santista tem Ozan. Plano de assistência familiar. Ligue para o 3228-8000 ou pelo www.ozan.com.br. Não deixe de proteger sua família com Ozan. Ozan, Plano de Assistência Familiar. E também vamos falar agora do restaurante Boqueirão Express Grill, ali do nosso amigo Nelson e do Paulo também. Restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Faça como o Nelson Rodrigues, vá de vez em quando lá comer com o Escandon, com o Rodolfo Bonafim, olha lá. Olha que beleza. Cara, é verdade. Eu estive lá semana passada. Não, o Nelson esteve lá semana passada. Eu vi você lá. É mesmo? Ao passar, né? Ao passar. Isso. Então aí, o Nelson que está de cabeça quente, ele que é corintiano, né? Tá de cabeça, desculpa, o Paulo é corintiano, tá de cabeça quente, eliminado no Paulista, na Libertadores. E o Nelson que tomou, o seu São Paulo tomou um chocolate do Audax, foi goleado por 4-1, mas ainda mantém vivo na Libertadores, ainda se mantém vivo na Libertadores e vai disputar com o Atlético Mineiro, né? Quarta-feira agora o primeiro jogo e na outra quarta o segundo jogo das oitavas de final, quartas de finais da Libertadores, né? E ontem o Atlético Mineiro do nosso querido Robinho, né? Que empatou com o América Mineiro e perdeu o título. Então o América Mineiro foi campeão em Minas, o Vasco da Gama foi campeão no Rio e o Santos Futebol Clube no estado de São Paulo, Inter de Porto Alegre no Sul, né? São esses aí os campeões dos campeonatos regionais. Bom, o presidente da Câmara em exercício, Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, decidiu nessa segunda-feira, numa decisão monocrática, anular a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. É aquela votação que tinha o sim ou não, que ficou das 2 até as 9 da noite, direto na televisão, tal. Aquela decisão realizada no dia 17 de abril. Ele acolheu o pedido do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Chegou lá, o Valdir Maranhão, que é do Maranhão, do PP do Maranhão. A nota de divulgação à imprensa, Maranhão diz que a petição da AGU ainda não havia sido analisada pela Casa. E ao tomar conhecimento dela, resolveu acolher. Na decisão, ele argumenta que ocorrem vários vícios que tornaram nula de pleito de direito em questão. Para Maranhão, os partidos políticos não poderiam ter fechado a questão contra ou a favor do impeachment. Quando há um fechamento de questão, os deputados devem seguir a orientação partidária, sob pena de punição, como a expulsão da legenda. Então o Maranhão chegou lá, já anulou tudo, aqueles votos todos, tal, bem confuso, né? Queria saber a opinião do Nelson sobre essa questão. Tá complicado, hein, Nelson? Olha, essa é uma questão que realmente vai causar um impacto grande. Primeiro porque esse cidadão que assumiu a Câmara, notadamente, não tem muita experiência, para não dizer outra coisa, em dirigir a Câmara dos Deputados em Brasília. Isso não é só eu que penso isso, a grande maioria das lideranças partidárias querem uma votação, uma nova eleição para eleger um novo presidente, por entender que ele não tem a capacidade, e já na primeira sessão ele começou e acabou com a sessão sem dar satisfação para ninguém, já na primeira sessão dele. Então ele não tem... Foi um minuto, né, Nelson? Um minuto? Foi 1 minuto e meio, 2 minutos, nem sei exatamente quantos minutos ele levou para fazer aquilo, o que deixou vários deputados fazendo a sessão sem o microfone, sem o som, indignados com tal ato, do primeiro ato de um presidente que assumiu a Câmara dos Deputados. Agora, anular a votação de 367 pessoas, ou melhor, dos 513 que estiveram lá... Que foi gravata vermelha, hein, Nelson? Está de gravata vermelha, olha que bacana. Acho uma coisa grave, porque parece que no Brasil ninguém está mandando em nada, não existe hierarquia, não existe lei, né? Nós tivemos agora recentemente uma decisão do Superior Tribunal Federal que passou por cima
do Legislativo, porque eu entendo que, independente do mérito que ainda não foi discutido, dos erros do ex-presidente Cunha, quem tinha que tomar essas decisões em relação ao Cunha era o próprio Legislativo Federal. Porque quando um poder sobrepõe ao outro, nós estamos vivendo aqui numa situação de autoritarismo, quer dizer, a democracia está em xeque no Brasil, infelizmente, né? Eu não estou dizendo que o Cunha está certo ou que está errado, absolutamente. Eu acho que cada um que errou tem que cumprir aí as determinações das penas da lei. Agora, cada poder, numa democracia, é independente. Então, quando um poder começa a tomar atitudes em relação ao outro, nós realmente estamos em xeque. E eu temo, com essa decisão de hoje, temo que coisas graves possam acontecer nesse país. Escandon, essa questão aí do... Eduardo Filetti, Nelson, é o seguinte. Você falou da gravata desse senhor, né? Você falei brincando, né? Você não tem gravata vermelha? Tem um monte, eu falei brincando. Não, tudo bem. Eu só queria saber se na sua vestuário você tinha gravata vermelha. Tenho várias. Tem várias, então tá. Muito bem. Sobre esse tema político, eu acho o seguinte, eu, como espectador desse programa, eu fico imaginando o que eu posso fazer ou como eu posso me defender. Então, um complexo tão grande de interesses que, enquanto isso, veja bem, a minha proposta de existência de vida sempre é defender a natureza. Quando existem esse tipo de conflito entre as pessoas e os interesses que se geram para ter e não ser, quer dizer, as pessoas querem ter sem ser, então eu fico imaginando quem é que perde com tudo. Então eu penso que perde a natureza, perde a sociedade, e o volume de informações na mídia não está mais do que direcionado à área política, quando outras áreas de existência não são relembradas. E um outro elemento a acrescentar, quando o Nelson falava sobre os poderes, eu me lembro certa vez, foi comentado na mídia, há 2 anos atrás talvez, sobre carteirada. Estava lá uma pessoa num restaurante e ele estava fumando um charuto. E veio o dono e diz, olha, o senhor não pode fumar charuto. Aí ele, eu vou fumar charuto, e a discussão vai, não vai, resultado, o senhor não vai mexer em mim, olha aqui a minha carteira. Aí mostrou a carteira para o gerente, ou sei lá quem era do poder. Aí veio outro e disse, olha, mas olha a minha carteira. Então ficou uma briga de carteirada, né, de poderes, de briga de poder de quem tem mais. Então, quem perde com tudo isso, há uma perda muito grande da própria sociedade e a corrupção com relação ao meio ambiente não pode ser negada. A corrupção está dentro do meio ambiente. Então, o meio ambiente, que é o tanto eu defendo, que eu vivo tanto quanto o Nelson, focado no bem-estar, na sociedade e no meio ambiente, a gente vê uma perda muito grande de espaços na mídia só se focando isso. Esta é a minha colocação sobre esse tema. Vamos às perguntas. A Flávia, da Zona Oeste, sou santista, estou muito contente. Passa aí para a Flávia um pouquinho dos bastidores aí a TV Com teve acesso. Daqui a pouquinho vamos passar para a Flávia. Nós tivemos acesso ali aos bastidores do vestiário, do pós-jogo, né, do pré e pós-jogo, mas o pré a TV Santos já passou com muita propriedade, né? O Dorival Júnior e tal. Pode passar aí, em homenagem à Flávia e todos os santistas, né, que estão vendo. Aqui foi o vestiário. Isso aí foi depois da vitória no vestiário, todos se reuniram, fizeram uma oração. Depois o Dorival Júnior falou sobre 5 minutos, mas é que é muito longo. Ele fala da importância do título, da importância também dos reservas que não jogaram, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo e vão ser utilizados todos os jogadores. Falou da união do grupo. Depois o Ricardo de Oliveira também comentou que, apesar de ser autor do gol,
o título é de todos e que o Audax valorizou muito a vitória do Santos, né? No decorrer da semana nós vamos passando aí essas imagens, né? Que eu mesmo fiz pela TV Com lá no vestiário do Santos. Também tem um pouco das imagens da festa depois, mas em homenagem a Flávia, ao Paulinho Macarrão, Aldo Neto, José Geraldo Barbosa, Nicolau Albeide, João Domingos Neto, todos estão vendo o programa. Fica essas imagens e principalmente para a Flávia que ligou aqui falando que da Zona Oeste está muito contente. O Brito da Zona Oeste, Nelson, ele mandou uma foto, mas infelizmente a gente não conseguiu colocar, mas amanhã a gente coloca, que as manilhas do canal da Divinéia estão sendo levadas. Então ele pergunta, significam que as obras estão inacabadas e vão continuar com enchentes no local? Então é o Brito da Zona Oeste, que aí é legal, ele mandou a foto do programa. Quando for assim, Brito, manda um pouquinho antes do programa para que a gente possa editar a foto aqui. Mas foi legal porque ele matou a cobra e mostrou o pau, né? Participou. Então, o Brito, parabéns para ele, mostrou que as manilhas da Zona Oeste estão sendo levadas. Ele não entendeu do canal da Divinéia por que estão sendo levadas. Você tem alguma informação, Não, Nelson? também não sei a respeito disso. Precisa saber quem está levando, né? E para onde? E para onde está levando e por que está levando. Aí a gente vai ter um entendimento sobre a situação. Eu acho que tem que consultar, reclamar, né? Temos aí a ouvidoria municipal para esse fim também. Enfim, procurar ter informações maiores a respeito da situação para a gente poder identificar corretamente o porquê disso. Eu queria, nesse tema, você falou muito bem, Nelson, mas eu queria falar do Santos porque eu queria pôr assim, uma emoção minha pessoal com relação ao Santos. Eu moro na Vila Belmiro. E eu vejo que cada vez que o Santos tem um campeonato dessa dimensão, a alegria da cidade, a imagem pública, a imagem que se mostra para o mundo, seja ele no estadual, federal ou internacional, que amantes do Santos Futebol Clube, inclusive eu tive a oportunidade de descobrir nos Estados Unidos que eu nem imaginava em San Diego pessoas fanáticas, americanas fanáticas pelo Santos. Mas o que eu queria falar é o seguinte, Santos vive uma alegria tão grande que esta alegria dá para a cidade uma energia muito grande. E percebo que outros times não tiveram essa alegria e, portanto, tem que entender que Santos tem uma energia, tem um celeiro de pessoas que fazem acontecer essa alegria para a cidade, exportando essa imagem de Santos, que Santos precisa ter uma outra imagem que não é a imagem negativa. Então, acho que o futebol, ela passa isso com uma dimensão maravilhosa de alegria, de confraternização, como você, Filete, colocou esse documento, e torna a alegria geral, contagiante. Eu não sou muito fanático de futebol, mas eu tenho pelo Santos um carinho muito grande, porque leva essa cidade para outros universos e fazem com que a imagem seja positiva e traga dividendos, né? Isto eu sou assim, moro em frente ao Campo do Santos, adoro o Santos, tenho relações com alguns meninos que cresceram lá, sem menosprezar o Jabaquara, a Portuguesinha, que eu também tenho um carinho. Mas o Santos me deu uma alegria muito grande, porque ela exporta energia para todo mundo. TV Com mandando um abraço aqui para a diretoria para a presidência do Santos, conselho gestor, sócios, simpatizantes. Manda um abraço para o Alemão aqui, também para o Maneco. Em nome de todos os funcionários do Santos, o Maneco é o funcionário mais antigo da Vila Belmiro, atende todo mundo com muita cordialidade, né? Então, mandar um abraço para esses funcionários. É verdade, eu dei até amendoim para o Maneco. O Maneco é um cavaleiro, viu? Cavaleiro, então. O Cirino, que é comentarista aqui do programa e tal, o Nelson pediu permissão para a TV Com para usar essa camisa, porque quando eu fui com a camisa da CUT, Filete, você teve que ligar até para a Vanucci, para a Fernanda Vanucci, que precisou autorizar. Primeira coisa, Cirino, eu sei que é brincadeira, eu te autorizei a entrar aqui. Mas a querida Daiane estava preocupada, porque o Antônio Carlos é muito brincalhão, e o Antônio Carlos, como gestor também da TV, falou que você não deveria entrar no programa com aquela roupa, falou para mim, né? Você estava com a roupa lá, e eu acho que o programa é democrático, tem que entrar todo mundo. Só que assim, eu, por estar no programa, né, não sou dono da televisão, nem do programa. Então eu resolvi ligar para a Fernanda, né? E ela falou, leva do teu jeito brincalhão e leva. Então você veio aqui com a camisa da CUT, não vai ter golpe. E foi legal. E nós até falamos que no começo do governo do Lula tiveram muitos avanços sociais,
que o PT de Santos não tem nada contra o PT de Santos assim. Teve erros e acertos, como se tivesse o Nelson prefeito, o Escandon, o Filete, o telespectador também ia errar. Mas que o PT de Santos não teve nada da Baixada, Thelma, Maria Lúcia, enfim, as pessoas que compunham Sueli Maia, enfim, não teve nenhum problema de nenhum escândalo com o PT de Santos, né? O próprio vereador Evaldo, o próprio vereador Adilson Júnior também não cometeram nada de irregular. Então, quer dizer, nós, assim, respeitamos o PT, mas naquele dia o Antônio Carlos da Atmas, né, que é gestor da TV, impediu a sua entrada aqui. Então eu fiquei naquele clima de brincadeira, liguei para a Fernanda aqui ao vivo, tal, só para fazer uma palhaçadinha, uma brincadeira, e a Fernanda, lógico, que autorizou, tal, para eu não passar por cima do Antônio Carlos. Mas o Antônio Carlos é uma pessoa muito legal, a gente nunca sabe quando ele está brincando ou quando ele está falando a verdade, né? E por não saber quando ele está falando a verdade e como ele está brincando, eu resolvi ligar para a Fernanda. Quer dizer então, que o Cirino está com ciúme, porque você veio com a camisa do Santos aqui, Nelson. Olha, Cirino, você é um bom corintiano, né? Eu, coringuento, e todos nós aqui respeitamos todos os times, evidentemente, né? Eu acho que o respeito é o princípio do relacionamento humano, que infelizmente muitas vezes alguns torcedores, por falta de educação e cultura, acabam extrapolando, agredindo as pessoas, mas não é o nosso caso aqui, nem o seu, Cirino, nem o nosso. Respeitamos o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, a nossa Portuguesinha, nosso Jabaquara, enfim, todos os times brasileiros são importantes para trazer alegria ao povo, né? A prática de um esporte importante, mas o fato de eu estar com a camisa do Santos aqui é homenagem a um time da cidade, né? Eu acho que nós que somos santistas, independente de torcer para o Santos, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Jabaquara, para a Portuguesa Santista, nós temos que elevar os times da cidade, né? Foi exatamente no espírito que o Escandon colocou. Elevando os times da cidade, nós estamos elevando a cidade e trazendo esses dividendos positivos para a nossa querida Santos. Só um minutinho, quer dizer que se eu viesse com a camisa do Audax não teria problema? É brincadeira, né? Não, inclusive, só para saber. O Antônio Carlos da Atmas, quando o Corinthians perdeu daquele time do México, né? Nós trouxemos, o Antônio Carlos trouxe a camisa para Augusta, tudo brincadeira. A gente tem muitos amigos corintianos, palmeirenses, são paulinos, e é tudo uma brincadeira. Isso aqui nós não vamos fazer uma guerra. É que o Cirino está brincando também, né? O Cirino, rei de São Vicente. Um abraço pro Cirino, amigo do Claudião da Estiva. Estão os dois sempre andando lá em São Vicente. Sempre juntos. Passeando, né? Sempre juntos. CT estuda implantar corredor de fluidez no Canal 1. A mesma medida que foi tomada há alguns dias aqui no Canal 2, né? Talvez seja tomada feita no Canal 1. A Companhia de Tráfego de Santos estuda restringir o estacionamento de veículos ao longo da Avenida Pinheiro Machado, em Santos, né? Motoristas que passam pela via, principalmente no fim de tarde, reclamam do congestionamento. Essa questão, Escandon, diminuir o número de estacionamentos na cidade na questão da maior fluidez do trânsito. Então, qual é a solução para um problema desse? Evita-se que estacione numa via de fluxo grande, como o Canal 1, quem está em outros municípios, Santos, o Canal 1 é dividido em vários canais. Tal. Então, eu fico imaginando... A cidade é dividida em vários canais, né? Isso, a cidade de Santos é dividida em vários canais e avenidas. Então, nessas fluxo grande, proíbe-se de estacionar veículo. Qual é a solução? Se há proibição, teria que haver também um estudo de como adaptar as pessoas que têm os seus veículos aonde vão estacionar. Como é que isso vai se administrar isto? Né? Eu acho que teria que haver algumas soluções paralelas junto com a proibição. Como faz? Porque a pessoa tem um veículo e cada vez a facilidade para se ter um veículo e a dependência de se ter veículo, porque hoje em dia quase todo mundo não quer mais andar sem ser em veículo próprio. Aí como é que vai fazer essa administração? Como equacionar, como dar isso? Lembrando, né, Escandon, que no primeiro ano do governo Lula, no final do Fernando Henrique também, e no segundo ano teve um estímulo para as pessoas comprarem carro, né? Carro em 46 houve facilidade, 46, né? 60 vezes houve facilitações. Mas também lembrando que a única solução é melhorar o transporte público, né? Você com transporte público de qualidade, nós já estamos melhorando, a pessoa com ar-condicionado, com horário correto de passar o ônibus, com coberturas que a pessoa não fica tomando sol, proteções e a acessibilidade que não é
que não existe, porque a inclinação da via carroçável em relação à calçada, não há essa relação para pessoas de idade, é um negócio complicado, você sabe muito bem, e se não sabe, fica sabendo, os ônibus não são ônibus, são caminhões adaptados para ônibus, não é como na Europa, nos Estados Unidos, que você bem conhece, que o nível de acessibilidade é no plano, a calçada está junto quando você adentra ao veículo João Vilela coletivo. sempre comenta isso. João Vilela sempre comenta, já fez programa com você. Eu comento isso há 1000 anos também. Sobre a questão do caminhão adaptado para um ônibus. E depois, né? A via do carroçável é mais alta, o ônibus não chega perto da calçada, porque ele vai ter dificuldade para manobrar, então fica uma distância. Quem tem dificuldade com pessoas de idade, etc., já tem que subir 3 degraus para que possas ter acesso. Quer dizer, há um complexo bastante difícil de administrar isso. Nelson, essa questão da mobilidade urbana aí, Canaã, a CT estuda, planeja também implantar um corredor de fluidez. Olha, essa questão é um tema que aqui mesmo na TV Com, nessa bancada, há anos atrás, tem uns programas gravados aqui para comprovar. Eu já defendia essa possibilidade, porque o que acontece, Filete, Escandon e telespectador, nós temos uma cidade com 39 quilômetros quadrados, e dentro desses 39 quilômetros quadrados nós temos que resolver o problema do trânsito. Numa cidade que tem um automóvel para cada 2 habitantes. Como resolver isso? A única maneira de você manter a fluidez nas grandes avenidas é restringindo o estacionamento. Porque normalmente o lado direito, onde tem as residências, nas avenidas onde tem os canais, do lado direito tem entrada e saída de veículos e, portanto, você não pode usar como estacionamento, em grande parte, porque você impede esses veículos de entrar e sair. Então só resta o lado contrário, que é o canal. Quando você tem um carro estacionado ao lado no canal, você diminui o espaço do fluxo de veículos. Quando você tem os ônibus nesse mesmo espaço, atravanca, você não consegue passar na frente de um ônibus pelo lado esquerdo da via do fluxo, porque tem um carro estacionado ao lado e o ônibus ele compreende mais da metade desse espaço físico. Então você não tem como ultrapassar. Então, você vai tirar o ônibus? Não pode, porque você deixa de atender uma parte da população que anda de ônibus. Para isso, está sendo implantado o VLT, que tem no objetivo inicial, não sei como isso vai ocorrer no final do projeto, de tirar 25% a 30% dos ônibus que vêm intermunicipais, né? Tirar uma parte desses ônibus do nosso leito carroçável para que dê mais fluidez. Então, se o VLT cumprir esse papel de tirar pelo menos uns 25% dos ônibus da cidade, se as pessoas... E aí é natural que todos nós, seres humanos, temos uma tendência a se acomodar em qualquer situação. E por que eu estou dizendo isso? Porque o padrão de vida no futuro não vai ser o padrão de 10, 20 anos atrás ou o padrão de hoje. Então, num espaço de 39 quilômetros quadrados, nós vamos ter que entender que vai ser necessário não utilizar o carro em momentos de grande fluxo, né? No início da manhã, no final do dia, quando as pessoas estão nesse tráfego. Então nós vamos ter que utilizar o ônibus, os modais à disposição, a bicicleta na ciclovia, o ônibus como complemento, mas um ônibus na qualidade que foi colocado aqui pelo Escandon, evidentemente, a gente aspira a isso, né? E já demos um passo na medida que os ônibus têm o Wi-Fi, a pessoa pode usar lá o seu computador, pode usar o seu tablet, pode usar o seu celular. 50% de né? ar-condicionado. Tem ar-condicionado, então nós já demos um passo na evolução da melhoria da condição da utilização do transporte. Falta mais? Falta. E vamos lutar para que isso ocorra, colaborando no sentido de que a gestão pública do município alcance esses patamares. Agora, racionalizar o uso de vias de grande fluxo para que não haja congestionamento, você não fique parado 30, 40 minutos no local dentro do carro, expelindo combustível, poluindo a atmosfera da cidade e causando um dano ambiental.
Então, até nisso, temos que ter essa perspectiva, né? A questão ambiental, a questão da mobilidade, a questão da mudança do padrão de vida. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado e nós, santistas, temos que agora também colaborar na mudança do padrão de vida em relação à mobilidade urbana. Mandar um abraço para o Gessé, presidente da Associação Nacional de Ciclistas, que está vendo o programa, e ontem fez uma homenagem para o meu amigo e amigo aqui da casa, o Clarindo, que era um grande ciclista, entre os 10 maiores do mundo de ciclismo de longa distância, que veio a falecer num acidente lamentável, onde uma pessoa, ele estava treinando na Rio Santos, uma pessoa andando na contramão o pegou no acostamento. Quer dizer, realmente lamentável, né? E que Deus esteja aí com o Clarindo e a família, a gente fica muito honrado de saber que o Clarindo teve essa homenagem aí em Santos ontem, né? A Rita de São Vicente, parabenizo o programa por falar muito de São Vicente, também acho que o lixo de São Vicente tem que ser recolhido todos os dias. E o Paulo manda um abraço para o Nelson e para o Miguel e parabeniza o programa. Chegamos ao final do programa, Escandon. Obrigado por ter participado. Essa água de hoje é Perrier, porque quando o Nelson está aqui, a água sempre é Perrier. Não sei se é, mas eu estou bebendo e vejo que você bebe mais do que a produção produz. Tem que beber água. Você não fala que tem que beber água? Temos que beber água de boa qualidade. Para o funcionamento. Essa é Perrier aqui da França. As outras também são boas, mas quando o Nelson vem aqui como ecologista, o Augusto manda comprar uma Perrier para ele. Então, Augusto que faz aniversário amanhã, fica mais velho, Augusto escapou de casa. Um abraço a todos, um abraço ao meu amigo Gugu. E esta água, na verdade, brinda a existência da vida, que eu tanto defendo e tantos amigos eu construí em cima desse tema. Nelson Rodrigues, o homem que vem aqui e coloca uma água Perrier para ele. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria rapidamente de mandar um grande beijo para uma santista roxa chamada Dilma Rodrigues, minha mãe. E, em nome da minha mãe, homenagear todas as mães aqui da nossa cidade, da nossa região e do nosso país. Boa tarde a você, Filete, boa tarde, Escandon, e boa tarde ao telespectador do Ação e Reação. Já chegamos ao final do programa, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.